Após o treinador Dorival Júnior ter falado a quantidade de reforços que ele precisa, quais serão as posições que ele vê como as maiores carências no atual elenco e ainda falando sobre reforços, já temos informações que garantem que o Corinthians está tentando a contratação por empréstimo do meia atacante Pedrinho e também do atacante barra lateral direito Gustavo Mantuan. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. E você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre possibilidade de reforço. Na verdade, esse vídeo aqui será por completo falando da questão de reforço no Corinthians, mas começando por Gustavo Mantuan. Eu já havia informado a vocês há alguns dias atrás que o jogador via com bons olhos retornar ao futebol brasileiro e, claro, até falei sobre ele cair como uma luva no atual elenco. Então já temos informações que o Corinthians está tentando negociar um empréstimo dele junto à equipe do Zenit e começaremos falando sobre isso. O Corinthians precisa de reforços, temos carências no elenco, o Dorival já falou, o Fabinho Soldado também já admitiu. Então é um Corinthians que trabalha contra, digamos assim, vários problemas, dentre os principais o financeiro, para contratar reforços, para que cheguem jogadores para deixar o elenco mais fortalecido, desejo do treinador Dorival Júnior. Como o Corinthians tem essa questão envolvendo a parte financeira, que sabemos que é um grande problema para o clube fazer negociações, o Corinthians precisa começar a analisar, olhar, procurar jogadores que se tornem oportunidades de mercado, atletas ou de repente quem já está livre no mercado. Alguns dias atrás eu comentei com vocês sobre o Mantuan, que eu havia conversado com uma pessoa muito próxima a ele que me garantiu que ele gostaria de retornar ao futebol brasileiro, visando uma vitrine maior, seleção brasileira e no futuro próximo, 1, 2 temporadas, se transferir para uma liga de maior expressão do continente europeu. E as coisas parecem que estão evoluindo. Segundo informações do UOL, o Corinthians já entrou em conversas com a equipe do Zenit para tentar emprestar o jogador. Não sabemos exatamente o tempo que o Corinthians quer, quais são os detalhes das negociações, mas o que se sabe é que já existe uma tentativa do Corinthians em tentar repatriar o atleta. Lembrando que o Mantuan, ele é atacante de ofício, mas tem jogado e muito bem como lateral direito na equipe do Zenit. Então, mais um nome que surge, mais um nome ligado ao nosso Corinthians. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians está tentando repatriar o Mantuan é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de um atleta que eu já havia comentado com vocês que ele tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro. Ele pensa principalmente nas questões que envolvem os conflitos entre Rússia e Ucrânia e a visibilidade por lá acaba ficando comprometida. Então é um atleta que muitos podem pensar, mas será que não vai se lesionar? Teve 3 lesões sérias quando estava no Corinthians. Estamos falando de um jogador que evoluiu muito, tecnicamente, fisicamente, taticamente. O Mantuan hoje, ele é um jogador com uma versatilidade enorme. Para se ter uma ideia, ele foi eleito o melhor lateral direito do futebol russo. Ataca muito como lateral direito, faz no caso linha de fundo, ataca pelo meio, fazendo diagonal, um lateral na marcação, né, com vigor físico gigantesco. Então, vou falar para vocês que eu falei no vídeo anterior. Para mim, o Mantuan hoje cairia como uma luva nesse atual elenco do Corinthians. Poderia fazer 2, 3 funções: lateral direito, atacante aberto pelos lados, até mesmo um atacante centralizado. Então, torço para que dê certo, torço para que as coisas avancem, porque um retorno do Mantuan nesse momento seria extremamente necessário para o Corinthians, pelo menos
na minha modesta visão. Então vamos ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos. E agora vamos falar sobre outro jogador, mais um que é cria do terrão, que tem informações que o Corinthians está tentando o empréstimo. Dessa vez estamos falando do meia atacante Pedrinho. O Pedrinho surgiu no Corinthians nos profissionais, chegando nos profissionais no ano de 2017, demorou para conseguir ter as primeiras oportunidades, teve dificuldades ali, principalmente sob os comandos do Fábio Carille, mas o jogador aos poucos foi conseguindo evolução e acabou se tornando uma das maiores vendas da história do Corinthians em 2020, quando o Corinthians fechou a venda dele para a equipe do Benfica por valores que ultrapassavam os 100 milhões de reais. Pedrinho foi embora do Corinthians, como eu disse, uma das maiores vendas, e vira e mexe nas janelas de transferências, ele acaba tendo seu nome ligado ao Corinthians. Não retornou, ainda tem uma dívida do Corinthians com seu empresário. Quando o Pedrinho foi vendido, o Corinthians acabou tendo uma dívida com o Will Dantas acima de 30 milhões de reais. Essa dívida ainda não está paga, não está totalmente paga. Só que mesmo assim, pelas informações do UOL, o Corinthians está tentando emprestar o Pedrinho junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Também tem relação com a questão envolvendo os conflitos com a Rússia. Ainda existe a cláusula dos conflitos, que se o jogador tiver a intenção de pausar o seu contrato e acertar com qualquer outro clube, ele pode. Então o Corinthians nesse momento tenta convencer o Pedrinho, que hoje está com 27 anos, a retornar. Não é uma negociação fácil, o Shakhtar não abrirá mão do Pedrinho assim de qualquer forma. Então estamos falando de um atleta que o Corinthians tenta, seria mais um nome que, digamos assim, poderia deixar o elenco do Dorival fortalecido, mas não será uma negociação fácil. Mas pelas informações, o Corinthians está tentando. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians está tentando repatriar o Pedrinho é a seguinte. Bom, primeiramente, eu sempre gostei muito do futebol do Pedrinho. É um jogador que também tem uma versatilidade gigantesca, é canhoto, atua aberto pelo lado direito, também pode atuar pelo lado esquerdo e também um pouco mais centralizado como um meia ofensivo. É uma característica que o Dorival Júnior busca, é uma característica que o Corinthians quer. Ele é mais um que pode se encaixar nessa necessidade que o Corinthians tem do atacante de velocidade aberto pelos lados do campo. Eu, particularmente, gostaria muito que o Pedrinho retornasse. Eu acho que a história do Pedrinho no Corinthians ainda não está completa. Estamos falando de um jogador que é cria do terrão, ganhou a Copa São Paulo, chegou com grandes expectativas no profissional. Eu acho que o Carille, naquele período, naquela transição dele, acabou segurando um pouco demais o Pedrinho, aí as coisas não acabaram acontecendo, mas só que mesmo assim ele acabou se tornando ali uma grande venda para o clube na época. Então, não vai ser fácil, eu acredito que o Shakhtar não facilitará as coisas para o Corinthians, apesar de nós já termos o Maicon, que está emprestado desde 2022 junto à equipe do Shakhtar, mas são informações, o Corinthians está tentando, e nós como torcedores vamos torcer para que dê tudo certo. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre as posições dos reforços que o Dorival Júnior quer. O Dorival já admitiu que quer reforços, já falou a quantidade de reforços que ele precisa, mas e as posições? Quais as posições que o treinador quer que a diretoria faça contratações? Estamos na famosa janela de transferências do futebol brasileiro. Esse vídeo mesmo está sendo completo falando de reforços. Já falamos do Pedrinho, o Corinthians está tentando, Mantuan, Corinthians também tem informações que está tentando. Eu já vi informado a vocês há alguns dias que o jogador via com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Então é o mercado de transferência, a janela de transferência segunda do futebol brasileiro.
E quem me acompanha sabe, eu sempre falo isso, é um momento que mexe muito com nós torcedores, traz expectativas, toda hora nós ficamos na expectativa de repente, Corinthians fechar alguma boa contratação, mas também nós temos a consciência que é difícil o Corinthians contratar pela questão financeira, então tem que tentar emprestar, como está tentando o Mantuan, como está tentando o Pedrinho, pelo menos é o que diz as informações. Tentamos o Biel, não deu certo por falta de dinheiro. E o Dorival vai se virando como pode, mas conforme os jogos vão acontecendo, o Corinthians não apresenta um bom futebol, ele vai desabafando sobre essa questão de contratações. O Dorival, depois da vitória contra o Ceará, ele falou que precisa de 4 reforços. Mas quais são essas posições? Bom, eu recebi informação de uma pessoa muito próxima ao departamento de futebol do Corinthians, que me falou que quando o Dorival chegou, as principais questões que estavam sendo discutidas em relação às posições, no caso, seriam um lateral direito, e aí no caso o Mantuan poderia fazer essa função. Tivemos também um lateral direito argentino ligado ao Corinthians, o Joaquim Garcia, e também o Davi Pastor, mas não tivemos mais nenhuma informação de evolução. Zagueiro também, se de repente aparecesse, mas não é tratado como prioridade. Um meia de ligação, no caso, para disputar a posição com o Garro. Também surgiu o Pedrinho. O Pedrinho pode fazer essa função, além de cair pelos lados do campo. Um atacante, no caso, centralizado para disputar posição com o Yuri Alberto. Aí, no caso, já surgiram vários nomes, como Carlos Vinícius, Vitor Sá, Vitinho, mas são jogadores que dificilmente o Corinthians vai evoluir. E o famoso atacante aberto pelos lados do campo. E aí, Malcom, que fala-se que deve rescindir com a equipe do Al Hilal. Sabemos que é difícil, praticamente impossível o Corinthians contratá-lo. O Pedrinho pode fazer essa função, o Mantuan pode fazer essa função. O Vitinho, que teve seu nome ligado ao Corinthians, também faz essa função. Jogadores que fazem a ponta esquerda, a ponta direita também atuando de forma centralizada. Então estamos falando de lateral direito, zagueiro, mas não prioridades, meio-campistas e atacantes. As principais prioridades mesmo do Dorival são meias e atacantes. Ele vê muita necessidade em o Corinthians ter mais peças para construir jogadas e, no caso, também para finalizar. Então são essas as posições que o Dorival vê como carência, as posições que ele quer os reforços do Dorival, mas sabemos que está difícil o Corinthians conseguir fechar negócio. A minha opinião quanto a essas posições que o Dorival deseja que a diretoria consiga fechar as contratações é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de um Corinthians que tem um time bom, o time do Corinthians é bom. Se não fosse bom, nós não teríamos conseguido 9 vitórias seguidas no ano passado no Campeonato Brasileiro, não teríamos conquistado o título do Campeonato Paulista nesse ano. Claro, tivemos as adversidades, Conmebol Sul-Americana, Conmebol Libertadores da América, e claro, isso nos deixa muito irritados. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: se o Corinthians conseguisse aí, por exemplo, um lateral, um meio-campista e o atacante aberto pelos lados do campo, sinceramente já estaríamos falando de um upgrade muito grande para elenco. Só que tem um detalhe: não pode se pensar em peças de reposição, por isso precisa de jogadores à altura. Um substituto à altura do Garro, um substituto à altura do Yuri Alberto, por exemplo. Não de repente trazer jogadores só para recompor, porque se você for pegar só para recompor, você dá mais espaço para a base. Aí, sinceramente, aí tem Dieguinho, aí tem Cauê Furquim, aí tem o Guinegão, que tá ganhando espaço, tem o Kaique. Então, sinceramente, compensa mais buscar peça de reposição nas categorias de base. Tomara que consiga se fechar essas negociações. Sabemos das necessidades, das carências que o elenco tem, e nós que somos torcedores sempre temos que ficar na torcida para que as coisas deem certo. Então, lateral direito, zagueiro, mas nem tanta prioridade. Meias e atacantes é o que o Dorival vê como as maiores necessidades, os reforços do Dorival.
Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da informação que o Corinthians está tentando o Mantuan? Vale a pena? E o Pedrinho? O que vocês acham? Será que de repente o Corinthians consegue convencer o jogador, convencer o Shakhtar para que ele retorne também? E quanto às posições do Dorival, o que vocês acham? Vocês acham que realmente o Corinthians precisa de meias, de atacantes, laterais? Quais posições, na verdade, vocês acham, vocês colocariam como as maiores carências no atual elenco? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!